Aos amigos do Centro Espírita Cearense, uma noite plena de paz. Reflitamos sobre o Evangelho da noite de hoje para nos sentirmos fortalecidos com os ensinamentos de tão consoladora doutrina que nos favorece com eflúvios de luz vindo das esferas mais altas. Em recolhimento, busquemos uma sintonia com o mundo maior, na certeza da misericórdia divina. Jesus ampara toda a humanidade em suas aflições, enfermidades, no momento de incertezas e indagações, permitindo seja restabelecido o alento aos corações angustiados, irmanados com o mesmo pensamento, confiantes na luz divina. Nessa nossa rogativa se estende aos que se encontram na lista de preces, encarnados e desencarnados, a fim de receberem o bálsamo salutar para amenizar as dores físicas e do espírito. Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Vamos dar início ao nosso Evangelho, que está no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, parábola dos credores e dos devedores. Item 1. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior. E o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens como querereis que eles vos tratem. Lucas capítulo 6, versículos 31. Item 3. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meio de os pagar, mandou o seu senhor que o vendesse a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiro, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passara, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque mo pediste. Não estava desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti?
E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivesse, até que ele pagasse tudo que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra um de vós. Mateus capítulo 18, versículos de 23 a 35. Boa noite a todos. O Evangelho de hoje nos lembra a máxima que precisa ser vivenciada dia a dia. A máxima que expressa a doutrina do Cristo na sua essência. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa ideia ela é tão cegamente violada que parece impossível concebê-la, porque aos que não admitem amar aqueles que vivem no mal, aqueles que espalham ainda dor e sofrimento no mundo. Lembremos que o amor, muitas vezes, ele se caracteriza como um grande e doloroso aprendizado, principalmente quando nos colocamos na situação de amar um irmão infeliz, um irmão que pratica o mal. Muitas vezes, até pensar em amá-lo pode causar indignação. Mas pensar também nos ensinamentos de Jesus é o que nós devemos fazer. E aí sim, é o primeiro passo para melhorarmos nessa questão. Se ainda não conseguimos amar a todos, e a todos inclui os irmãos em desalinho com o bem, então nós podemos nos perguntar: por que não começamos não desejando o mal? É isso mesmo. Se nós não conseguimos amá-los ainda, que pelo menos não os desejemos mal. Se começarmos a pensar dessa forma, logo nós estaremos compreendendo que esses irmãos precisam ser amados, tanto quanto nós também precisamos. Sabemos que no mundo ainda pulsa a maldade humana por meio de assaltos, de sequestros, estupros, corrupções, de crimes bárbaros como, por exemplo, genocídios. Mas nós precisamos nos esforçar e aplicar a regra áurea em nossas vidas. Jesus, ele nos ensinou e aplicou a norma divina. Ele mostrou com a sua conduta exatamente como fazer, inclusive com o seu próprio exemplo. Ele é nosso modelo, é assim que nós pensamos. Ele é nossa referência. Por isso, nós precisamos atentar para a mensagem de hoje. E aí não tem outra. É fazer o bem que nós desejamos para nós. E nisso nós precisamos entender que nós devemos encher o nosso coração de bons sentimentos, para que os outros também encham os deles de bons sentimentos em relação a nós. Que nós precisamos sempre lembrar em falar ao outro aquilo que nós gostaríamos de ouvir sempre. Pensar em coisas boas em relação às pessoas, para que elas também pensem coisas boas sobre nós. É assim que a regra áurea funciona. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas condutas, nossas ações, o que quer que façamos, nós vamos receber de volta. Então, usemos a lei de amor o tempo todo. Lembremos todo dia de amar ao próximo como a nós mesmos. Muita paz. Jesus, Divino Mestre, queremos expressar nossa gratidão diante de tanta luz que o Teu Evangelho nos favorece, iluminando nossa mente e nossos corações. Que sempre estejamos vigilantes, a fim de mantermos essa harmonia que nos
proporciona saúde e bem-estar, sempre voltados às ações do trabalho fraterno que nos favorecem com o equilíbrio necessário ao nosso progresso. Te rogamos perseverança. Permita a presença de amigos espirituais encarregados da fluidificação das águas, para que possam fluidificar as águas que usamos, adicionando fluidos curativos de acordo com a necessidade de cada um. Que a nossa fé possa superar nossos medos para lutarmos contra todas as enfermidades, acendendo a chama do amor e promovendo nosso refazimento físico e espiritual. Jesus nos abençoe.